a qual nós lemos, a qual Deus aqui, Jesus, está se tratando que Ele é o pão da vida, eu quero dar um tema para esta mensagem. Eu quero dar um tema, e se a igreja me permite dizer, Ele é a provisão dos céus, Ele é a provisão do alto. Por quê? Porque Ele é a provisão espiritual. Não, porque Ele é a provisão, ou seja, material também. Porque Ele é a provisão, ou seja, financeira também. Porque Ele é a provisão emocional também. Porque Ele é a provisão na minha e na tua vida, em todas as áreas. Ele é a provisão do alto sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Então, quando eu começo a discorrer sobre o capítulo 6 do evangelista João, também conhecido como apóstolo João, também conhecido como apóstolo do amor, e Apocalipse conhecido como profeta. Não, aqui nós estamos diante de um homem que sabe ter intimidade com os céus. Nós estamos diante de um homem que tem intimidade com Cristo. Então, para falar de João, nós precisamos entender João, porque Jesus está usando a boca de João para falar que Ele é o pão da vida. Lá no versículo 56 ele vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Não, Ele é vida e Ele também é vivo. Ele é vida, mas Ele também é vivo. Então nós entendemos que se Ele está falando na boca de João, Ele só precisa de uma boca para falar. Ele só precisa de uma voz para usar. Ele só precisa de alguém para querer ter intimidade com os céus, para ter você para se submeter à voz do Espírito Santo. E quando João começa a discorrer, Jesus Cristo falando na boca dele, nós entendemos que ele está falando de um pão espiritual. Nós entendemos que ele está falando, ou seja, principalmente do tempo atual e também na escatologia daquela época. O que significa isso, pregador? Escatologia vai tratar os tempos futuros. Hoje nós estamos nessa geração, nesse momento atual, a escatologia serve para nós como a vida de Jesus. Mas aqui João já estava dizendo, através do Espírito Santo, e Jesus estava dizendo: o pão que eu lhes dou é a minha própria carne. Jesus estava dizendo: vai ter um momento que vocês, eu não vou estar presente na carne, mas vocês vão participar da minha carne e do meu sangue. Não, vocês vão participar da Santa Ceia e vão se alegrar, porque eu vou fortalecer a minha igreja, eu vou fortalecer o meu povo, eu vou dar intimidade só para quem andar em santidade, eu vou dar intimidade só para quem andar, ou seja, afastado do mundo, eu vou dar intimidade só para quem renunciar, tomar a tua cruz e seguir após mim, para ser digno de mim. Não é de qualquer maneira que você tem intimidade, não é de qualquer maneira que você tem, a não seja a presença do Espírito Santo. É necessário renunciar ao mundo, é necessário renunciar às paixões infamas, é necessário renunciar à tua vontade, o teu eu, o teu ego. Por quê? Porque se nós somos graveiros, graveto é fácil de pegar fogo. Não. Quando eu olho para aquela sarça, espiritualmente, a sarça, ela não tem beleza. É uma planta insignificante. Ela não tem aparência. Ela está mais no deserto. Deserto escaldante. E quando você olha para ela, você nem tira foto, nem muito menos selfie. Mas só bastou Jesus, oh Deus, incendiar a sarça para chamar a atenção de Moisés. Só bastou, ou seja, Jesus Cristo incendiar o diabo, Lucas, para alguém olhar e falar: está cheio da presença. Só bastou alguém incendiar a pastora Marinalda para notar que Deus é na vida dela. Só bastou alguém incendiar a tua vida com a presença, para alguém notar e perceber que o que está em você é maior do que está no mundo. Outra hora eu olhava e não dava nada.
voltar agora, lá no deserto, foi falado do Egito aqui. O que desceu dos céus? A mensagem é a provisão do alto, o maná. O maná, ele significa o pão que desceu do céu. Aí Jesus Cristo está falando na boca de João porque ele achou bom. Ou seja, esse negócio. Lá no Egito, no deserto, ele tira o povo para ir para o deserto para adorar. Não, o deserto é lugar de prova, é lugar de luta. Mas Jesus não quer saber. É na luta que ele quer que você adora. O deserto que ele quer que você busca. Verdadeiramente ele quer te conhecer quando vem a doença. Ele quer te conhecer quando vem as injúrias. Quando vem você a vontade de parar, a vontade de chutar no balde. É o momento que você deve adorar ele como fez Jó. Jó falou: eu não tenho nada. Levanta a subir, anda a subir, canta na mandacaia. Jó falou: eu não tenho nada. Mas nu eu saí do peito da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu não perco, que a essência do Espírito. Então eu vou adorar na prova, eu vou adorar no deserto, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará em meu favor e mandará a provisão dos céus. Ele vai mudar o teu cativeiro, ele vai mudar a tua história. Permanece fiel, que a provisão vai vir dos céus sobre a tua casa, sobre a tua. Não tem como ter a provisão se não tiver as adversidades da vida. São temperos. Tem momento que você é confrontado. É como se tivesse um tanto de cachorro latindo assim perto do teu ouvido, na tua cara. O cachorro dos sonhos, pela interpretação de sonhos, representa demônios. E tem momentos que você está sendo contra-atacado. Não, eu disse contra-atacado. Por quê? Porque desde o primeiro que você levantou as mãos e aceitou a Jesus, você já está com o inferno dizendo: não, eu não sirvo a você, eu sirvo a Jesus. Eu não quero mais você, eu quero Jesus. Eu não presto você para você, mas eu presto para Jesus, porque ele em si sabe a valorização do meu valor. Aí Jesus achou com esse negócio. E aí ele lembrou e falou assim: eu vou usar o apóstolo João para falar. Eu sou o pão da vida e o pão vivo que desceu dos céus. Só para eles lembrar que quando eles teve fome lá no deserto, eu estava junto com Deus e o Espírito Santo lá, mandando o maná do alto para eles, a provisão do alto. E eu disse: de segunda a sexta vai pegar só a quantidade certa, porque se deixar para o outro dia eu faço apodrecer. Não, tu não entendeu ainda. Eu vou dar só a quantidade, ou seja, suficiente. Se deixar para o outro dia eu faço apodrecer. Sabe por quê? Porque se pegasse para o outro dia, não ia buscar mais a presença, não ia buscar mais Jesus Cristo, não ia querer ficar na igreja. Mas Jesus falou: tem o culto de quarta, tem o culto de domingo. Se não vir, vai perder, porque eu vou dar conforme cada dia a minha porção. Quem não está vindo vai perder. Tem um culto de doutrina, quem não vir está perdendo. Jesus Cristo está dando a porção certinha, sobre o dia, para entender que nós somos dependentes dele. Não é alegria e indireta. Eu estou pregando no Espírito. Sabe por quê? Porque amanhã nós teremos um culto doutrinário. A pastora falou aqui, reforçando. E este culto doutrinário, nós estaremos discorrendo através do Espírito Santo. E para quem tem cargos eclesiásticos dentro da igreja, são os principais que precisam vir. Porque tem coisas que precisam ser tiradas, tem coisas que precisam aprender. E tem, ou seja, desse ensino através do Espírito Santo, quem vir aprende, tanto aprende como deixa. E quem não vem, acaba continuando fazendo. E aqueles que vêm vai colher, falando: o irmão ou a irmã continua
você que aprende e não compartilha, e não quer ver ninguém aprender, né? A pastora não ganha nada, ela não tem salário, né, pastor? Mas ela tem um galardão especial nos céus. Não, ela tem um galardão especial nos céus. Eu tenho um galardão especial nos céus. Você tem um galardão especial nos céus. É a provisão divina dos céus que vem sobre a tua vida. Jesus colocou esse negócio. Aí Jesus vai lembrar agora, lá em Gênesis ainda, nós estamos dentro do livro de Gênesis. Aí Jesus vai dizer: tem pessoas que se escondem dele, mas tem outras que ele esconde. Isso aqui é forte. Tem momento que você louva, pula, está cheio. Tem momento que você prega, Deus usa para revelar através da terceira pessoa da Trindade, usa através dos dons espirituais, você está cheio. Mas quando você vai esvaziando, tem momento que você quer se esconder. Para quem quer se esconder, tem uma baleia. Para quem quer se esconder, não, tu não entendeu ainda, tem caverna. Mas quando a voz mansa vem, aí tem que sair para fora. Quando a baleia aparece, tem que ir aonde Jesus Cristo está. Pode até tentar se esconder, mas quando Jesus, ele tem, aleluia, auxílio no teu coração, ele quer aquela pessoa, ela pode fazer de tudo para tentar parar, para tentar, ou seja, vai se esconder de Deus. Mas Deus também vai fazer de tudo para usar ela e para usar ele. Aí ele lembrou de quem? Aí ele lembrou de Eliseu, perdão. Aí ele lembrou de Eliseu. Eliseu, ele profetizou segundo a palavra dele, mas dentro da palavra de Deus. Não, tu não entendeu. Tem pregador dizendo aí assim, que ele profetizou segundo a palavra dele, que era um homem cheio, com certeza, de intimidade, mas a provisão vinha dos céus. Por quê? Porque tinha 400 profetas falsos, ou seja, de Baal, e 450 de Zera. Então, ali naquela terra era uma cidade politeísta, naquela terra era uma cidade pagã. Então, Deus, conforme a palavra, Elias, ou seja, profetizou. Elias profetizou segundo a palavra. Então quem louva é segundo a palavra, quem adora é segundo a palavra, quem profetiza é segundo a palavra. Não, quem prega é segundo a palavra. Mas não, tu não está entendendo. Tudo é de baixo segundo a palavra, para que Deus enviar a provisão dos céus e envergonhar os falsos profetas. Ali tinha um altar destruído. O que Elias fez? Construiu o altar. Não, tem altares aí que estão destruídos. O que nós precisamos? Construímos o altar. E esse altar ainda continua sendo o templo, moradia do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios vai dizer o próprio Jesus: ai daquele que tocar no templo e na moradia do Espírito Santo, eu extirparei da terra. Ele dizendo assim: pode até falar mal de mim, pode até falar de Deus, pode até blasfemar contra Deus, mas não toca no meu espírito, porque o pecado contra o espírito não existe perdão. Não há blasfêmia contra o espírito, não existe perdão. E quem usa a pastora, quem usa o diabo, quem usa você é o Espírito Santo de Deus. Então fecha a tua boca quando você for falar de homem e mulher que estão sendo usados pelo céu. Aí veio a palavra a Elias dizendo: esconda-te no rio Querite, que eu te sustentarei. Que eu? A provisão? Quem que é o pão? Vivo e o pão da vida? Então os povos vai nos céus, buscam um pouco de Jesus e levam para Elias. Os povos vai nos céus, buscam o pão e ele é alimentado. Não, a palavra vai dizer que os povos alimentaram Elias. De manhã trazia pão e à tarde carne. Não, ele disse:
mim vem um. Mas após mim vem um. Eu não sou nem digno de desatar as alpadas dos teus pés. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito e com fogo. Ele batiza com o Espírito e com fogo. Porque ele é maior, ele é poderoso. Ele é a provisão dos céus. Está descendo sobre o teu lar, sobre a tua casa. Ele é o pão vivo. Ele vendia aquele nardo, aquele unguento, por 30 ou 300 denários e dava aos pobres. Até a intenção dele era boa, mas no coração dele ele estava de olho, porque 300 denários, nem o dízimo que ele carregava a bolsa, ou seja, ali quem cuidava, ele já estava ali conforme ele roubava. Ele estava, nem o dízimo ele entregava, porque de 300 denários era 30. Foi o que ele traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 denários. Falam moedas, mas segundo a Bíblia diz que você vai ver são denários. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer agora que em Lucas, mas já está terminando. Em Lucas, vai falar da última ceia do Senhor. A última Páscoa e a ceia. Versículo 19 do capítulo 22. Vocês abrirão. Só fica ligado nos céus, por favor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Em Lucas, o médico, a última Páscoa, a última ceia, Jesus Cristo está dizendo aqui que nunca mais eles tomarão do suco da videira e nem comerão o pão até que ele venha. Mas isso é simbólico. Ali está, ao redor da mesa, os discípulos cochichando entre si, dizendo um ao outro: quem será maior no reino dos céus? E eles disputavam. Um dizia: não, porque eu prego mais. O outro dizia: eu louvo mais. Aí Jesus
serve. Não, eu vou tornar a repetir. Na igreja ainda o maior é o que serve. Na igreja ainda o maior é o que serve. Não, porque eu quero já chegar e dar um pulo no canguru. Porque eu quero já subir o degrau. Não, começa a servir. Que tu é o maior da igreja. A pastora está aí, o pregador está aí. Leva uma água, passa o pano na igreja. Venha no culto, seja obediente, seja servo. A permissão do teu tempo vai vir a A minha Bíblia vai dizer que ele em Mateus, ele se arrependeu com remorso, Judas, de ter traído Jesus por 30 moedas, que era o dízimo dos 300 denários que ele sentiu no coração. Não basta que só sentiu no coração. E ele chegou no lugar reto. Sabe qual vai fazer a diferença entre o teu arrependimento? É o lugar onde você vai. Ele foi até os maiorais, ele foi até os fariseus. Não, Pedro, ali ele negou Jesus, mas ele foi no lugar certo. Jesus falou: ficai na Galileia, que lá eu vos terei um encontro contigo. Tem pregador que fala que ele desviou, que ele se afastou, voltou a pescar, mas não lê a Bíblia correta. Ele foi para Galileia esperar Jesus aonde ele encontrou, arrependido. Mas Judas foi até lá ao cenáculo, e lá ele disse: que temos nós contigo? Traiu o sangue inocente. Até eles reconheceram que ele tinha traído o sangue inocente. Jogou as 30 moedas, e a Bíblia diz que lá em Mateus ele foi se enforcar. E aí tem os pregadores que falam que ele morreu enforcado. Talvez você não sabia, mas você vai aprender. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, pode começar a discorrer lá. Conforme disse Davi, que aquele que andava com os 11, que era, ou seja, que foi tirado dos 12, constituiu um campo chamado campo de sangue. E este recebeu o seu galardão, aonde, precipitando pelo meio, as suas estranhas se abriram. Você não sabia disso, né? Ele foi se enforcar. Quando colocou a corda, ele caiu num precipício e as pedras abriram ao meio. Está entendendo, não? Pode até tentar mexer com Cristo e mexer com quem serve ele, mas até para tentar tirar a própria vida, Deus não deixa. Não entendeu o mistério? Deus não deixa, sabe por quê? Foi contado como alguém dos 12. Não, só que você está na igreja de hoje, Deus já está te dando livramento de morte, Deus já está te dando livramento de acidente, Deus está dando livramento para você com a proteção divina dentro do céu. Mas para isso é necessário, conforme aonde você está buscando o verdadeiro arrependimento. Aí em Provérbios 28, versículo 13, fala que todo aquele que continua na prática do pecado nunca prosperará, emocional, sentimental, matrimonial, financeiramente e principalmente espiritual. Mas toda aquela que confessa e deixa alcança misericórdia. Não, eu vou começar a pregar. Lá em Isaías 43, ele diz: eu mesmo apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. Para que você está olhando para o teu passado, já está te escrevendo uma nova história. Para que você ainda está tendo, você reflete do teu passado. Se você para mim é um novo homem, você para mim é uma nova mulher, lavada através do meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E sabe onde ele lançou o Deus dos meus pecados? Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Por amor e pela compaixão, ele pegou todos os nossos pecados e transgressões e lançou no mar do esquecimento. O mar levou embora. Tu não entendeu? O mar levou embora. Ele está dizendo para mim e para você: agora é hora de você voar sobre as asas dele. Agora é hora de você decolar nas asas dele. Não há limite para Jesus Cristo derramar a unção sobre a tua vida. Quanto mais você busca, mais ele derrama. Quanto mais você renuncia, mais ele te usa. Quanto mais você, aleluia, adora o nome dele na prova da luta, ele te surpreende. Coloca sobre os pés, igreja. Abençoe.